Qual é, logo, a vantagem do judeu? Pergunta Paulo. Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muitos, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Por quê? Se alguns foram incrédulos, e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos então? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha maneira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado, também como pecador. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desse é justa. Feche os seus olhos, Pai. Aqui está a tua palavra que foi lida. De mim não tenho muito a oferecer, mas pela tua palavra, Deus, temos vida eterna. Meu Deus, em nome de Jesus, fala comigo. Fala com a tua igreja. Fala conosco segundo a necessidade. De uma forma especial, poderosa, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o que nós te pedimos nesta hora, Senhor. É o que nós te pedimos neste momento. Deus, cerca a tua igreja com os teus anjos. Não deixe que nem uma seta, nem um dardo inflamado de Satanás nos atinja nesse momento. Toda a administração cai por terra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém. O livro de Romanos é um livro que Paulo escreveu. E um livro que fala de muitas coisas que os romanos faziam e que eram erradas. E Paulo, como mentor, ele ensinava. Paulo, nesta época, ele estava encarcerado. Ele não era livre, estava preso. E ele tinha uma facilidade de falar para os romanos porque ele estava preso. E este livro ele foi escrito com o propósito de trazer a revelação da justiça de Deus. Porque havia muita injustiça entre os romanos. E Paulo começou a perceber e receber essas notícias da forma como que os romanos tratavam os cristãos. Não aqueles que não conheciam a palavra, mas aqueles que conviviam entre eles. Aqueles que viviam entre eles. Então Paulo começou a falar primeiro de justiça de Deus. Falou de fidelidade de Deus. E justamente nesse capítulo 3, eu estava lendo nesse dia, e o versículo 3, ele refere-se à questão da fidelidade de Deus. E Paulo mostra a possibilidade de ser aniquilada toda e qualquer princípio de fidelidade através da incredulidade. Toda vez que agimos de uma forma incrédula diante de Deus, nós iremos quebrar todo e qualquer princípio de fidelidade para com Ele. Ainda que estejamos sendo fiéis a Deus, ainda que estejamos demonstrando fidelidade a Deus, se porventura surgir princípios, surgir vestígios, melhor dizendo,
de infidelidade quebrará dignidade, tirará o princípio da fidelidade. Então Paulo mostra o perigo que os romanos estavam passando, vivendo. Porque Paulo queria dizer: enquanto vocês estiverem com seus corações infiéis, jamais vocês alcançarão o melhor de Deus para suas vidas. E eu olho para este texto que eu vejo Paulo colocando uma muralha que estava diante dos romanos e que precisava ser quebrada. Muralha que muitas das vezes eles não enxergavam. Aceitaram a Cristo, aceitaram a Jesus, decidiram a receber o Evangelho de Jesus Cristo, mas no meio deles ainda imperava a incredulidade. Porque a incredulidade ela vinha por causa dos costumes. Normalmente, corrompe a nossa fidelidade por Deus o nosso costume, as nossas manias, a nossa liturgia de vida, a nossa formação de vida, a influência de nossas raízes, a influência de nosso berço, as referências que tomamos ao longo de nossas vidas. E muitos tomam referência de pai, de mãe, porque é a única referência que ele aprendeu a ter. E aí dizem: meu pai era católico, ou o meu era umbandista, ou era espírita, e por ele ser assim, eu também tenho que ser. Então, quando ele vê dessa maneira, ele começa a